Infelizmente, eu vejo o Santos hoje em dia como um paciente desenganado. A família já não tem muita esperança, né? Já se sente na iminência de perdê-lo. É verdade que no futebol, as instituições elas não deixam simplesmente de existir do dia para a noite, mas existe todo um processo de, de definhamento, perda de relevância, perda de força esportiva, perda de credibilidade. O Santos passa por isso, inclusive nessa gestão, e aí deságua no campo. A atuação de ontem contra o CRB, patética, vergonhosa, ela é a consequência de um modelo de gestão absolutamente arcaico e muitas vezes irresponsável. Eu acho que dias muito difíceis estão vindo para o Santista. Não que o Santista já não esteja vivendo dias difíceis, mas o panorama especificamente para 2025 não é nada bom, não. Dá o like do vídeo aí, se inscreve aqui e em todos os canais da TNT Esportes para não perder nossos vídeos, nossas lives. Falando em live, a partir de segunda-feira, o De Placa estará no canal da TNT Esportes Brasil. Então, quem quiser acompanhar o De Placa ao vivo, a partir da próxima segunda, 10h30 da manhã, é no nosso canal principal, TNT Esportes Brasil. Novidade pra galera, mas o canal do De Placa vai continuar com os cortes, com tudo que de melhor rola do programa. Beleza? Então, vamos lá. Santos e CRB. O Santos finalizou menos que o CRB. O CRB saiu da Vila Belmiro finalizando mais do que o Santos, mandando 8 finalizações no alvo, no gol do Brasão, contra 5 apenas finalizações a gol do Santos no jogo. Então, quem tem que lamentar o resultado de ontem é o CRB. Quem tem que ir para casa, era pra gente ganhar esse jogo, era o CRB, que teve a bola do jogo aos 50 do segundo tempo, num pênalti cometido pelo Gil. Gil numa noite desastrosa, e o Brasão foi lá e fez a defesa. Salvou o Santos mais uma vez. Se você pegar as atuações de ontem, você vai livrar, evidentemente, a pele do Brasão, do Escobar, que apesar de ter sido expulso no final, já depois do pênalti defendido, o CRB teve um contra-ataque depois do escanteio do Santos para ganhar o jogo. O Escobar teve que matar o contra-ataque e ser expulso, não tinha o que fazer. Mas lutou, se dedicou, se entregou. E o Hugo Laser, que tecnicamente é o melhor jogador que o Santos tem disponível no momento. E é um jogador que num time organizado renderia muito mais do que rende do Santos. Mas ontem teve uma ótima participação dentro do que era possível fazer, merecia já esse gol. O gol ontem saiu. De resto, meu amigo, você vai livrar a pele de quem aí? Atuação do Gil, um desastre. Zé Ivaldo, mal. Zé Ivaldo é um zagueiro que eu enxergo, em quem eu enxergo muitas limitações, muitas, por mais que tenha feito até alguns bons jogos recentes, né? Aquele jogo contra o Atlético Mineiro, ele faz gol e tal, provoca o Hulk, mas acho que é um jogador que quando o nível de exigência vai aumentando, ele vai tendo dificuldades para acompanhar. Os volantes do Santos simplesmente não existem hoje, simplesmente a dupla Schmidt e Pituca, ela não existe, ela não pode continuar sendo escalada. A maneira como o Pituca some, desaparece dos jogos, principalmente nas ações ofensivas, nos momentos em que ele precisa contribuir um pouco mais à frente, é um espanto, é uma nulidade em campo. O Gabriel Veron não tem condições físicas. Olha o estágio físico do Gabriel Veron. O Santos tem normalizado trazer jogadores nessas condições, né? Alô, Patrick, grande abraço. Guilherme, errando tudo, numa crise técnica terrível. Não tem condições de ter o Guilherme também hoje no time titular. Problema é, quem tem? Então, por exemplo, você vê a zaga, o Gil e tal. Quem é que você tinha? O Basso estava jogando o Campeonato Paulista, um horror. Lembra do Basso, do clássico contra o Corinthians na primeira fase em Itaquera? Um desastre. O Luan Pérez também estava fazendo um Paulistão péssimo. Tem que contratar. O Guilherme, péssima fase, concordo. Erra praticamente tudo, concordo. Tem que tirar do time, concordo. Vai botar quem? Vai botar um garoto, então. Vai entrar o Matheus, que entrou bem ontem, inclusive. Matheus Xavier, foi bem. Aí você vai ter que lançar garoto em fogueira. O Santos já fez isso outras vezes. O Santos já fez isso com o Ângelo. O Santos já fez isso com o Marcos Leonardo. O próprio David Washington que bateu lá, agora voltou.
Vai fazer com o Matheus Xavier, provavelmente também, porque não tem elenco. O Santos não tem elenco. Esse elenco brigará para não cair. Com a janela de meio de ano, reforços podendo chegar, o panorama pode melhorar. Verdade que ontem também tinha muito desfalque. Tem muita gente no DM. Gabriel Bontempo faz uma falta desgraçada. Kleber Xavier tem que rezar agora todos os dias, até domingo, depois até o outro fim de semana, o jogo contra o Ceará. Senhor, meu Deus, me deixa o Gabriel Bontempo livre das lesões. Me deixa o Gabriel Bontempo inteiro, eu preciso dele, pelo amor de Deus. É Gabriel Bontempo e o resto, amigo, pra jogar. Bota o Gabriel Bontempo, bota o Brazão, o Roleiser, o Escobar, que é o que tem, e o resto vê o que dá pra trocar. O que o elenco do Santos hoje oferece de possibilidades para fazer alterações nesse 11 inicial. O problema é que o Kleber Xavier foi pro jogo de ontem depois de um treino. Ele chegou, deu um treino e foi pro jogo. Aí domingo tem outro jogo. Vai dar um treino, tem viagem, jogo domingo. Não tem muito tempo. Ontem, inclusive, no pós-jogo, tudo bem, a entrevista coletiva é de praxe do treinador, mas ontem um dirigente do Santos deveria falar. Porque eu ouvi atentamente a coletiva do Kleber Xavier e tudo que ele dizia ali era, olha, nós vamos ter uma semana livre daqui a pouco, eu vou conseguir fazer esse diagnóstico, eu vou detectar o problema. Porque ele sabe da gravidade, mas não sabe da extensão plena da gravidade do problema, os detalhes, as nuances da gravidade do problema. Ele vai saber no dia a dia. Então ele precisa primeiro diagnosticar e depois tomar as decisões. Então ontem, era um treinador, coitado, tinha acabado de chegar. Quem tinha que dar explicação do que aconteceu era o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, que ontem saiu do camarote, passou e não falou. Falar quando chega o Neymar, soltar vídeo antes do clube, dar ali de papagaio de pirata do Neymar, é mole. A hora boa é mole. E agora, presidente, o senhor com a sua experiência do futebol, de outros mandatos, como presidente do Santos, e agora, presidente? Precisamos da palavra do presidente, não vem? Não vem a palavra do presidente. Presidente, inclusive, se você notar nas redes sociais dele, todos os posts do presidente do Santos, todos no Instagram são fechados para comentários. Todos. Aprova lá 2, 3 comentários elogiosos e bloqueia, ninguém pode comentar mais, porque ele sabe que vai vir uma enxurrada de críticas, porque ele sabe que a gestão dele é péssima. Péssima. Posso citar vários exemplos. Eu posso citar da mentirada sobre o Quinteiros aos 16 milhões de multa do Pedro Caixinha. Posso citar um monte de coisa. Posso citar os contratos da maneira que foram feitos quando ele montou o time para a Série B e, por exemplo, o preço que se pagou no Tassiano. Eu tenho um monte de coisa para falar. Eu posso fazer 2 vídeos para falar da gestão do presidente do Santos. Ainda vai faltar coisa para falar. Então, nessa hora, presidente, o senhor tem que falar. Cadê o CEO do Santos, o seu Pedro Martins? Fez um diagnóstico preciso naquela coletiva da situação financeira do Santos? Fez. Mas cadê o CEO? O Pedro Martins precisa falar. Escuta, eu teria vontade de perguntar isso ao Pedro Martins. Escuta, CEO, Pedro, é o seguinte, você chegou aqui naquela coletiva, quando um colega aqui de Santos, né, iniciou um embate ali com você, e aí você citou, poxa, você fez uma pergunta, você sabe quantos treinadores o Santos ainda está pagando, quantas rescisões o Santos ainda paga hoje? E o senhor foi um dos responsáveis por mais uma, talvez a mais elevada delas, do Pedro Caixinha, porque foi o seu nome, foi o seu treinador, e esse contrato também passou pelo senhor, 16 milhões de multa. O senhor não acha que para um clube tão combalido financeiramente, fazer um contrato como esse é uma irresponsabilidade? Eu gostaria de fazer essa pergunta também ao Pedro Martins, ao presidente do Santos e ao Pedro Martins. Nessa hora tem que aparecer. Porque é o que eu digo, na hora que tá tudo bem, ótimo. Na hora que a torcida tá na arquibancada xingando, tá na porta da sala de imprensa batendo no vidro, protestando, aí é a hora que alguém tem que aparecer. E ontem ninguém apareceu, aí vai lá o Kleber Xavier que chegou ontem. Tem que dar a explicação depois do jogo. Panorama não é bom. O Santos precisa contratar. O Santos precisa do Neymar. A verdade é essa. O Neymar, desse jeito, com todas as dificuldades físicas que tem, ainda foi um jogador importante nos jogos em que esteve em campo no Campeonato Paulista. Eu me arrisco a dizer que o Santos não classificaria se o Neymar não chegasse, talvez até caísse no Paulista, se o Neymar não chegasse. Agora, não é só isso que precisa. Precisa também rezar, seu Kleber Xavier e todo santista todo dia, Papai do Céu, que o Neymar volte, que o Neymar não se machuque mais, que o Neymar esteja em campo, esteja inteiro. Papai do Céu, que o Bom Tempo não se machuque. Papai do Céu, que cheguem reforços. E que o Santos não erre nas contratações. Porque o elenco que está aí
é de briga contra rebaixamento, é de zona de rebaixamento ou proximidades de zona de rebaixamento. Aí não tem muito o que fazer. O panorama não é bom. Gostaria de te vender otimismo, mas não posso porque, vamos lá, vai contratar no meio do ano, tem a janela do meio do ano. Qual é a força de mercado que o Santos tem? Estou falando só de credibilidade não, que eu acho que está abalada também, né, pelos movimentos que a gestão Marcelo Teixeira já fez. Mas força de competir com alguém. Tudo bem, você hoje tem um fator Neymar que é desequilibrante. O Roleiser não foi pro Botafogo e veio pro Santos muito porque o Neymar pegou o telefone e falou, vem pra cá, irmão. Vem, eu tô aqui e tal, não sei o quê. Talvez o Roleiser esteja até arrependido. Convenhamos. Ai, ai. Mas qual é a força de mercado, a força competitiva? Se o Santos entrar numa bola dividida com o Palmeiras para contratar um reforço. Se o Santos entrar numa bola dividida com o São Paulo, que vai precisar de contratação no meio do ano, mas também está sem dinheiro. Se entrar numa bola dividida com o próprio Botafogo de novo, como foi no caso do Roleiser. De cada 10, o Santos vai ganhar quantas disputas? De cada 5? Uma no máximo. Gostaria de te vender otimismo e falar em dias melhores. Infelizmente, hoje, dia 2 de maio, eu não consigo. Prevejo dificuldades gigantes. Tomara que eu esteja errado. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários, dá o like no vídeo, se inscreve, deixa o sininho ativado. Juízo, boa sexta e tchau.